Nós vamos falar sobre as etnias indígenas da região do Xingu. Está localizada lá no estado do Mato Grosso e nós vamos entender um pouquinho desses povos. Etnias indígenas. As etnias indígenas que viviam no atual território se organizavam em grupos, espaços e modos de vida diferentes. Ou seja, apesar de ser povos, é o único povo, Xingu, certo? Nesse local, que é o Parque Indígena do Xingu, eles tinham cada um a sua organização social. A região do rio Xingu está localizada no estado do Mato Grosso. Como vocês estão podendo observar, é esse local onde tem esse formato de uma chave, certo? Parque Indígena do Xingu. Então, aí é onde estão localizadas as aldeias indígenas e as etnias. Povo do Xingu. O povo Guicuro estão organizados em aldeias com cerca de 500 pessoas. Antigamente, os ancestrais desses povos habitavam o território amazônico, formando agrupamentos de aldeias interligando estradas, certo? Como vocês estão observando na imagem, aí é uma organização indígena lá da região do Mato Grosso. E essa parte aí onde estão localizadas é a floresta da região e os povos, certo? Vestígios dos povos indígenas. Há vestígio que indica a existência de pontes para atravessar rios, campos para plantar e pés de pequim, diques e barragens artificiais para pescar e espaço reservado para a extração de madeira e coleta de frutas, certo? Aí é uma organização, certo? Desses povos do Xingu, tá bom? Aldeia do Xingu. Essa parte aqui, pessoal, tá lá na página 9 do livro de vocês. Então, vocês vão ter que recortar a oca, o pomar, a represa, outras ocas, plantação e oca, e vocês vão colocar elas, colar nesses números. Lá na página 8, tem uma partezinha laranja que ela vai lhe dando o direcionamento. Só vou falar um pouquinho aqui sobre uma. Nos locais 1A, 1B e 1C, encontramos potes de cerâmicas e outros objetos que indicam o lugar das habitações indígenas, formando uma aldeia. Então, a partir dessa pista, você vai recortar e vai colar em cima, está bem? Lá na página 9 ele tem como você fazer bem direitinho, e na 8. Conhecimento e uso da terra. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil eram chamados de Tupi-Guarani. De que eles viviam? Viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, principalmente os frutos que a natureza oferecia, certo? Ou seja, o coco, o pequi e outras plantas que a natureza oferecia naquele momento, certo? Então, eu coloquei aí uma imagem para vocês terem uma noção de como era essa organização dos povos Tupi-Guarani, certo? Eles viviam só no litoral? Não, eles viviam também no sertão. Os indígenas do sertão, como era que viviam os indígenas que viviam afastados, ou seja, distante do litoral? De que eles viviam? Que tipo de atividade eles praticavam? Os indígenas que viviam distante do litoral praticavam agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas originários de outros lugares e que não eram naturais dessa terra, ou seja, do Brasil, certo? Um desses exemplos que a gente pode perceber é o caso do milho, certo? Então, o milho ele é da cultura da América do Norte, certo? E o milho ele pode fazer vários tipos de comida, o mingau, né? E outras comidas. Então, o milho ele é tipicamente da América do Norte, mais precisamente da região onde fica o atual México, certo? Ele não é originário do nosso país, do Brasil. A mandioca, também chamada de aipim, é um vegetal que também foi adaptado para o nosso consumo, certo? A mandioca está presente na culinária brasileira. De que maneira nós podemos fazer a mandioca, certo? Cozida, frita na preparação de beiju, tapioca e farofa. E hoje já se faz outros tipos de comida, certo? Da mandioca.
Tem várias outras comidas que a gente pode também estar fazendo, certo? Então, esse tipo de comida é mais típico da região Nordeste, mas também outras regiões eles se adaptaram a essa cultura, certo? E lá na página 11, no lápis na mão, vocês também vão fazer outra atividade, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Eu vou colocar um link aqui que ele está relacionado com os povos Xingu, só para vocês entenderem um pouquinho como é a cultura dele. Nós, os povos do território indígena do Xingu, estamos aqui desde sempre. Para nós, as florestas, os animais, os rios e o solo não são sinônimos de minério, madeira, monocultura, pasto e lucro. São seres vivos, sagrados, equilibram nosso passado, presente e o futuro. Há mais de 1500 anos, convivemos nessas florestas com diversos povos. Com a colonização da Amazônia, nosso território tradicional foi reduzido. Quando a terra indígena do Xingu foi criada, a área demarcada ficou 4 vezes menor que o projeto original do próprio governo. Todas as nascentes do rio Xingu ficaram fora dos limites da terra indígena, assim como alguns territórios sagrados para nós, como Sanirrenga e a Gruta de Camucuacá. Ainda visitamos esses lugares. Eles são a origem do Quarupi, o ritual mais importante de todos os povos do Alto Xingu, realizado em memória de nossos mortos. Em Sanirrenga, o Quarupi começou. Na região do Camucuacá, convocamos as divindades do Sol e da Lua, criadores da humanidade. Mesmo tombados pelo Ifã, Sanirrenga e Camucuacá estão em perigo. Nos últimos 20 anos, vimos o desmatamento extinguir 40% das nascentes do rio Xingu. A extração de madeira, a pecuária, as monoculturas e os agrotóxicos só têm aumentado, colocando nossa saúde em risco. A área plantada de soja ao nosso redor, por exemplo, cresceu 135% em 10 anos. Obras de infraestrutura, como a rodovia BR-242 e a FICO, entre outras, pressionam o nosso território. Elas ameaçam os últimos remanescentes florestais da região, protetores das nascentes que ainda restam. O desmatamento resseca a floresta que sobra, aumentando o risco de fogo descontrolado. Acelera o assoreamento dos rios, diminuindo sua profundidade e alterando suas composições químicas, temperatura e turbidez, o que prejudica a navegação e a reprodução dos peixes, nosso principal alimento. Somos mais de 8.000 pessoas de 16 povos. Nosso modo de vida mantém quase 3 milhões de hectares de floresta em pé. Embora seja vital para todo o Brasil, nosso território enfrenta ameaças. Exigimos o respeito do governo e que todas as decisões com impactos em nossas vidas sejam discutidas primeiro conosco. Fizemos o nosso protocolo de consulta, que define as regras para esse diálogo acontecer. Queremos que vocês as cumpram. Antes de interferir em nosso presente, nosso futuro e nossas origens, consultem-nos.